Assim que o bebê nasceu, ele não chorou, mas era um gênio. Com menos de um mês, já sabia escrever o próprio nome. No entanto, a mãe apenas fez uma cara de nojo e apagou o nome. O pai foi ainda pior. Ao ver que era uma menina, virou as costas e saiu andando. Na hora da alta, tratou a filha como se fosse lixo, jogando-a no porta-malas de um carro velho e usado, dirigindo de forma perigosa pelas ruas, sem se importar com a segurança da bebê lá atrás. Ao chegarem em casa, todos entraram alegres e esqueceram completamente que havia um bebê no carro. Mesmo sendo constantemente negligenciada pelos pais, a menina mostrou talentos extraordinários. Com menos de um mês, já escrevia seu nome. Antes de completar um ano, já conseguia escovar os dentes e lavar o rosto sozinha. Aos 2 anos, aprendeu a se cuidar por conta própria. Quando completou 4 anos, já estava acostumada a ser ignorada pelos pais. Assistia de longe enquanto eles saíam para passear com o irmão mais velho e ela ficava sozinha em casa, fazendo a própria comida. Quebrava 2 ovos no prato, batia com um mixer, adicionava farinha na proporção certa, misturava bem e despejava tudo na frigideira para fazer waffles. Depois comia o almoço que preparava sozinha, folheando as revistas que a mãe deixava jogadas sobre a mesa. Esse era o momento mais feliz do seu dia. Mas não havia muitos livros em casa, e em poucos dias ela já tinha lido todas as revistas. Pediu ao pai que comprasse mais livros. O pai respondeu que ela deveria ser como a mãe, aprender a cozinhar e ter filhos, pois ler era inútil, menos interessante do que ver TV. No dia seguinte, procurou na lista telefônica a biblioteca mais próxima. Mesmo estando a 50 quilômetros de distância, ela foi a pé até lá sem hesitar. Com a ajuda da senhora bibliotecária, encontrou a seção infantil e logo se pôs a ler no sofá. Desde então, sempre que podia, Matilde ia sozinha à biblioteca absorver conhecimento. Seu ritmo de leitura era muito mais rápido que o das outras crianças, e em pouco tempo já havia lido todos os livros infantis. A bibliotecária, impressionada com sua disciplina, abriu uma exceção e lhe fez uma carteirinha para empréstimos, para que pudesse levar livros para casa. Conforme o tempo passava, Matilde passou a se interessar não só por histórias infantis, mas por astronomia, geografia e outros assuntos avançados. Aos 5 anos, via as outras crianças brincando no parque com os pais e sentia inveja, mas buscava sua felicidade nos livros. Quando completou a idade escolar obrigatória, disse ao pai que, por lei, crianças de 5 anos deveriam ir à escola. Mas o pai, machista e preconceituoso, a xingou. Até o irmão do 5º ano disse que era um desperdício gastar dinheiro com a escola da irmã. Sozinha em seu quarto, Matilde chorou em silêncio. No entanto, sua sede por aprender era tão forte que uma energia estranha começou a despertar dentro dela. Um dia, o pai chegou em casa feliz por ter ganhado muito dinheiro e pediu ao filho para ajudá-lo a calcular os lucros. Assim que terminou de ler a nota, Matilde já havia dado a resposta correta. O pai não acreditou e disse que ela tinha colado. Ela retrucou, dizendo que ele não havia soltado o papel nenhum momento. Irritado por ter perdido a autoridade, o pai a trancou num quarto para pensar sobre o que fez. Essa atitude acendeu a fúria de Matilde. À noite, enquanto todos dormiam, ela despejou uma garrafa de água sanitária no creme capilar do pai. De manhã, ele aplicou o produto normalmente. Quando saiu do quarto, a mãe levou um susto com o cabelo completamente branco dele, e Matilde riu baixinho. O pai, desesperado, foi trabalhar usando um chapéu. Ainda animado pelos lucros recentes, o pai levou os filhos à sua loja de carros usados. Enquanto explicava ao filho como enganar clientes, Matilde observou discretamente uma cola deixada de lado. No almoço de comemoração, o chapéu do pai grudado na cabeça começou a incomodar. Quando a mãe tentou puxá-lo, acabou escorregando e caindo em cima de uma mesa, causando confusão no restaurante. Matilde conseguiu pegar um pedaço de bolo, enquanto o irmão saiu de mãos abanando. Satisfeita, Matilde curtiu a cena. De volta para casa, o pai finalmente arrancou o chapéu, junto com os cabelos. Tentou se acalmar vendo comédias na TV, mas ver Matilde lendo o irritou ainda mais. Tomado pela raiva, rasgou todos os livros emprestados e forçou Matilde a assistir programas de TV idiotas. Indignada, Matilde olhou fixamente para a televisão, e em poucos segundos o aparelho explodiu. Todos os sinais mostravam que ela era, sem dúvida, uma criança problemática. O pai, assustado, decidiu se livrar dela. Pegou um carro velho e a deixou numa escola conhecida como Escola do Diabo. O diretor era um monstro. No primeiro dia, girou uma aluna pelos cabelos e a lançou para longe, deslizando pelo jardim. Esse era o castigo leve. Um garoto que comeu um doce escondido foi arremessado pela janela. Mas o pior castigo era o quartinho preto, um cubículo de 1 metro quadrado cheio de agulhas de 2 metros, onde as crianças desobedientes eram trancadas por 24 horas. Todos os alunos viviam com medo, sem ousar reagir.
No primeiro dia de aula, Matilde tremeu diante da presença do diretor. Por sorte, sua professora era uma mulher doce e carinhosa chamada Senhorita Honey. A aula era de matemática, e todos respondiam somas simples. De repente, a professora aumentou a dificuldade. 13 vezes 379. Matilde respondeu, 4.927. A professora, surpresa, fez os cálculos e confirmou. Estava certo. Decidiu ir à sala do diretor, sugerir que Matilde fosse transferida para uma turma mais avançada. Mas o diretor odiava crianças inteligentes. A simples sugestão fez com que ele quase trancasse Matilde no quartinho preto. Na saída da escola, Matilde tentou contar à mãe tudo o que tinha vivido, mas foi interrompida por ela, que estava no telefone, e tampou os ouvidos com os dedos. Matilde já esperava esse tipo de reação. Mais tarde, a senhorita Honey foi visitar a casa de Matilde e contou aos pais que a menina poderia ser um gênio, mas a resposta foi de puro desprezo. Para eles, não importava se Matilde era inteligente, contanto que pudesse render um bom dote no futuro. Antes de sair, senhorita Honey deixou na porta um livro avançado. Dias depois, a escola organizou um evento público de humilhação. O alvo era um menino gordo que havia roubado um pedaço de bolo do diretor. Como punição, o obrigaram a comer um bolo inteiro na frente de todos. O menino tentou resistir, mas incentivado por Matilde e os colegas, comeu tudo, até a última migalha. Revoltado, o diretor trancou Matilde no quartinho preto, mas a senhorita Honey a salvou a tempo. Mais tarde, o diretor estava dando bronca em outro aluno. Matilde foi proibida de desobedecer novamente. Em meio à bronca, o diretor pegou um copo de água, sem saber que havia um lagarto dentro. Ao ser ridicularizado pelos alunos, ficou furioso e suspeitou de Matilde, mas sem provas, nada pôde fazer. Mesmo assim, descarregou sua raiva verbalmente nela. A enxurrada de xingamentos ativou os poderes de Matilde, que lançou o copo no diretor com um simples olhar. Surpreendentemente, foi um lagarto que derrotou o diretor do inferno. Matilde, então, contou à senhorita Honey que tinha poderes, mas a professora não acreditou. Para disfarçar, Matilde tentou fazer truques com o copo, mas falhou. A senhorita Honey não deu muita importância.